Então, está aqui a apresentação. Nós, hoje, esses dois temas, e com cavidade e convexidade. Esse nome está aqui, mas ele aparece muito pouco, tá? Na maioria dos livros didáticos, esse nome não aparece muito, não. Mas acho que vale a pena chamar a atenção. Então, temos dois temas hoje. Esses dois temas, eles terão influência da reta tangente, né, de modo geométrico, né, do conceito de reta tangente. Então, serão aplicações da derivada. Tá? Então, crescimento e decrescimento de uma função real, de uma variável real, e com cavidade e convexidade. Veja que aqui a gente tem um teste da derivada primeira, ou primeira derivada, e o teste da derivada segunda, ou segunda derivada. Então, esse nome aqui já nos diz que nós vamos aplicar as derivadas sucessivas, né? Pelo menos a de segunda ordem, para obter informação sobre uma função real. Esse início aqui eu já tinha apresentado para vocês, quando a gente falou de taxa de variação, porque eu precisava dizer isso. Quando uma taxa é positiva, por que a gente concluía que a função estava crescendo naquele instante, e quando a taxa era negativa, por que a gente dizia, né, concluía o exercício, conclui que a função está decrescendo naquele instante. Então, eu falei para vocês lá desse resultado, dessas definições, mas a gente revê aqui, as figuras são as mesmas, o que está escrito também é a mesma coisa, tá? É a definição de crescente, de uma função crescente, desculpem. A função ela é crescente, né? A gente diz analiticamente que ela é crescente se pegarmos dois números, x1 menor que x2, e f de x1 é menor que f de x2. Geometricamente, significa, né, que se você é menor que x2, né, a esquerda, a imagem abaixo da imagem de x2, e, portanto, esse gráfico tem esse comportamento, né? Pode ser desse modo ou pode ser assim também, né? Você lê crescimento sempre da esquerda para a direita, tá? x1 menor que x2, o gráfico está crescendo, está aumentando a altura. Desculpem. Então, daí o fato de aumentar o gráfico, a gente usar essa palavra crescimento, né, para a função. E uma função é decrescente se você mantém esse x1 menor que x2 e o contrário aqui do resto a imagem do número menor ela é mais alta, né, que a imagem do número maior. Então, o que significa? Lendo da esquerda para a direita, você observa que à medida que você avança aqui da esquerda para a direita, o gráfico, as alturas estão caindo, estão decrescendo, decaindo. Então, a esse fenômeno a gente classifica a função como decrescente. No ensino médio, vocês podem encontrar também, quando aqui só tem essas desigualdades, como eu estou utilizando, como função crescente e decrescente, estritamente crescente, estritamente decrescente, tá? Esses nomes estritamente crescente e decrescente quase não é usado nos livros de curso superior. Pode ser que você encontre algum deles e tal, usando esses nomes assim, mas geralmente não aparece, tá? O que aparece são outros três nomes que no ensino médio eles aparecem um pouco menos, tá? Que são esses conceitos aqui de não crescente, não decrescente, tá? O que esses conceitos fazem? Não decrescimento é para incluir a possibilidade de acontecer igualdade em comparação a essa definição. Tá? Enquanto que uma função crescente, né, lá no ensino médio estritamente crescente, essa função crescente, né, a função cresce o tempo inteiro, a não decrescente, ela inclui a possibilidade de você ter partes aqui que a função é constante, né? Se é constante, nem cresce nem decresce, né? Então, existe a possibilidade, está aqui um exemplo, né, nessa figura, que uma função ela seja crescente, fique constante em algum intervalo,
e continue crescendo depois. Então, ela não decai, ela nunca vai decair. Ela está sempre crescendo, ou constante, continua crescendo. Daí esse nome, né, não decrescente, aparecer aqui nos livros do curso superior, tá? Então, crescente, constante, crescente. Então, esse é um exemplo, né, de função que tem aqui essa possibilidade de igualdade. Então, daí, a função ser classificada nesses termos. Não decrescente. Desculpa. Função não crescente. A não crescente é justamente, né, para incluir a possibilidade de igualdade na definição de decrescimento. Então, você tem aqui uma figura representando uma função decrescente, mas existe a possibilidade de uma função que decai, fica constante e continua decaindo depois, né? Então, veja que ela nunca vai crescer, então ela é não decrescente, né? Então, ela decai, fica constante e continua decaindo. Então, ela nunca vai crescer, essa função. Daí o nome, né, nesse intervalo, tá? Daí o nome não crescente. E... Só uma dúvida. Pois. Uma dúvida. Uma função não crescente, não crescente e não decrescente ao mesmo tempo, ela é constante. Constante, né? Tá bem. Uma função sempre, em algum intervalo, ela vai ser caracterizada em algum desses três, né? Na verdade, essa constante está sendo colocada aqui dentro, né? Está sendo colocada aqui, né? Porque o não decrescimento inclui já o crescimento. E o não crescimento inclui já o decrescimento. Então, esses 4 nomes que vocês estão vendo aqui, todos eles são incluídos aqui em função monótona. Então, quando você diz que uma função é monótona, ela é uma dessas 4 situações que a gente está apresentando aqui. O que é que não está na função monótona? O que esse colega perguntou. O que não está aqui é a função constante. Uma função constante, ela não é nem crescente nem decrescente. Ou é as duas coisas ao mesmo tempo, se você quiser dizer. Mas, nos livros, de um modo geral, você diz que uma função crescente, uma função constante, claro, né, gente? É constante, é flat, é plana. Nem cresce, nem decresce. Então, não é nenhuma das duas coisas. É a única função que você não classifica, né? Se ela for toda constante, né, em um desses parâmetros aí. Então, a função constante não cresce nem decresce, ela é simplesmente constante. Tá? Daí o motivo, olha, de que se você tem uma parte aqui, olha, não é constante, você coloca, olha, não decresce, o restante todo está crescendo, mas tem uma parte aqui, olha, ficou flat, plana, né? Então, essa palavra monótona, quando ela aparece nos livros, ela engloba qualquer uma dessas qualquer um desses adjetivos aí, tá? Professor? Pois não. Mas para ser monótona, ela só precisa ter um pedaço que não varia? Exatamente. Ou é só esse pedaço que... Olha, se ela tem uma parte que não é constante, então ela é uma dessas aqui. Então ela é monótona. A única que fica fora dessa classificação é a função constante, se ela for totalmente constante. Se ela for totalmente constante, ela não cresce nem decresce, então ela não se encaixa em nenhuma dessa aqui. Né? É única, mas o resto todo teve qualquer variaçãozinha aí em qualquer parte, já deixou de ser constante. Né? Mas isso é claro, né, gente? Que se você tem uma função que ela é toda reta, em algum momento ela saiu daqui, então ela já deixou de ser constante. É o que a palavra constante até no dia a dia nos diz, né? Se teve qualquer mudança, não é mais constante. Então, esse nome em matemática, ele também reflete uma coisa do dia a dia, que nem sempre é assim, né? Às vezes o nome na matemática não tem a ver exatamente com a situação do dia a dia. Nesse caso, tem. Essa classificação de crescimento e decrescimento no ensino médio varia muito, tá? Você tem uma função afim, ela é crescente ou decrescente, dependendo do coeficiente angular. Você tem uma função quadrática, crescente ou decrescente, depende da gente achar o x do vértice. E se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Você tem função exponencial, é outro critério. Você tem função trigonométrica, é outro critério. Então,
No ensino médio, essa classificação de crescimento e decrescimento de funções, né, nos intervalos, é bastante complicado. Você tem um critério para cada função. Mudou a função, mudou o critério. Então, o que a derivada vai fazer? Vai nos dar um único critério para a gente estudar crescimento e decrescimento das funções em seus domínios, nos intervalos. Tá? Então, observe que é um salto incrível. Você sai de você ter centenas de critérios diferentes, né, para um único critério. Imagine, né, a força, o poder que tem o cálculo diferencial nessa análise. E veja, nós vamos usar para isso reta tangente. Né? Geometricamente, a gente vai ver coisas que acontecem com o gráfico de uma função e suas retas tangentes e poder concluir ou tirar resultados a respeito de crescimento e decrescimento de funções. E também sobre concavidade ou convexidade, né, de gráficos, de funções, e também novas informações, mais resultados sobre caracterização de extremos, de máximos e mínimos relativos, tá? E de pontos críticos. Então, à medida que a gente está avançando, nós estamos obtendo mais tecnologia da mesma ferramenta, tá? Derivada. Nesse caso, até agora, derivada de primeira ordem, tá? Que tem a ver com a reta tangente, tá? Professor, Então, pois não. é só uma dúvida que eu precisei me ausentar aqui um instantinho. No Sim. slide anterior, onde você falava sobre as funções não crescentes, não decrescentes, uma função não decrescente e uma função não crescente são funções monótonas, certo? Sim, e junto com as crescentes e decrescentes. Ah, Essas quatro juntas. Né? Essas quatro, né, estão aqui, ó. Essas quatro estão aqui. A única que não está aqui, que é a única fora disso tudo, é uma função que for plenamente constante. Se ela é constante, quando a gente fala uma função constante, quer dizer que ela não muda nunca, ela é aquilo, né? Não se encaixa aqui, ó, por exemplo, isso aqui não é função constante, é porque tem uma parte constante, ela é... Não. Quando a gente escreve função constante, quer dizer que ela é uma reta horizontal. Então, é flat totalmente, né? Não muda aquela altura nunca. Então, é a única coisa fora. Não sendo função constante, obrigatoriamente vai se encaixar em alguma dessas aqui. Né? Em algum desse tipo aqui. Então, é isso aí. O nome monótono, a pergunta, olha, quem não entendeu a pergunta do nosso amigo, esse nome monótono aqui inclui essas quatro definições, né? As duas anteriores, mais essas duas que estão aqui. Essas quatro, né, definições estão aqui, ó. Aqui embaixo, quando se escreve função monótona. Né? Então, vocês verem esse nome por aí, vocês vão encontrar isso provavelmente cálculo 3, 4, dependendo, né, de quantos cálculos vocês fazem, eu não sei quantos, né? Mas esse nome vai aparecer por aí. Então, a gente já sabe, né? Olha só, o gráfico de uma função aqui, uma representação do gráfico de uma função crescente. Tá? O que é que está acontecendo aqui? O que é que a gente pode observar geometricamente? Por que você fala assim, geometricamente? Porque a gente está olhando uma figura, né? Composta de geometria, pontos, retas, segmentos, né? Sistema cartesiano, curvas. Então, são elementos da geometria. Então, a gente costuma falar, olha, esses resultados, essa fala minha, ela está embasada geometricamente, né? Essa demonstração, essa prova, ela é muito geométrica, que a gente usou conclusões da geometria. Enfim, vamos lá. Observe, o gráfico em azul está representando o gráfico de uma função crescente, tá? E veja que em cada ponto desse gráfico azul, a reta tangente nesse ponto, ela está inclinada para a direita. Isso significa, inclinada para a direita, tem inclinação positiva. Inclinação positiva é o quê? É a mesma coisa que coeficiente angular positivo. Desculpem. Isso significa coeficiente angular de reta tangente derivada primeira
Ok? Então, em todo intervalo AB aqui, olha, dessa função crescente, o que acontece é que as retas tangentes aqui, a reta tangente em cada ponto tem inclinação positiva, portanto, em cada ponto dessa curva azul, a derivada primeira é positiva. Então, há uma relação entre a função ser crescente e a derivada primeira ser positiva em cada ponto desse intervalo, ok? Veja o que acontece quando a função é decrescente. Está aqui uma representação, né, um gráfico representando uma função decrescente no intervalo AB. Observe que os segmentos aqui, em vermelho, representam retas tangentes ao gráfico dessa função em cada ponto dessa função aqui. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Observe que em todo o trajeto aqui dessa figura, as retas tangentes elas estão inclinadas para a esquerda. Reta tem inclinação para a esquerda significa coeficiente angular negativo. Tá? Coeficiente angular de reta tangente é derivada primeira. Se eu falo coeficiente angular negativo, portanto, derivada negativa. E é isso que vai nos dar esse teorema aqui, olha. Essa observação vai nos permitir escrever e demonstrar esse teorema. O teorema é esse, vai dizer o seguinte: se você tem uma função derivável no intervalo, várias vezes vocês não vão encontrar a palavra aberto, tá, gente? Mas desde a aula passada eu disse a vocês, quando a gente pensa em derivada, a gente garante que a derivada ela existe no intervalo aberto, né? Então, mesmo que a palavra aberto não venha, implicitamente é o que está sendo considerado ali, ok? Então, eu coloquei aqui entre parênteses, mas essa palavra não precisa vir aberto quando a gente escreve aqui derivável, pois não? Quando for uma parábola, tipo y igual a x ao quadrado, para eu saber se ela é crescente ou decrescente, eu separo intervalos e avalio cada intervalo. Calma. Aí você já está dando spoiler. Não, eu achei que você já está dando spoiler. Então. Não. Na aula passada a gente viu máximos e mínimos e teorema de Rolle e teorema do valor médio. Isso que você está falando está na próxima página. Você já está lá na frente. Então, foi bom, ótima pergunta. Não, ótimo, porque significa que você já está entendendo, né? O que vem. Então, isso é bom porque aí, pelo menos você já está dizendo que está sabendo do que é que se trata isso aqui que eu estou falando, né? Então, isso é bom, vale a pena. Boa pergunta. O que ele quis dizer, pessoal, é o seguinte, é uma conclusão do que esse teorema aqui vai dizer, tá? Mas deixa eu permitir aqui a pessoa e a gente volta para essa discussão, que vai dizer o seguinte, olha, essa observação geométrica que eu fiz aqui, ela é traduzida nesse teorema, o teorema de crescimento e decrescimento de funções. O que esse teorema vai dizer é o seguinte, a função é derivável no intervalo? Sim. Derivado significa ter derivada, existir derivada naquele intervalo. Ok. Então é o seguinte, olha, se a derivada primeira é positiva para todo número nesse intervalo, então a função é crescente no intervalo. Está resumindo aqui o que eu tinha descrito para vocês aqui. Tá? Função crescente, inclinação positiva, inclinação coeficiente angular. Coeficiente angular de reta tangente é derivada primeira. Então, é o que está escrito, a derivada primeira é positiva no intervalo? Sim. Então, a função é crescente nesse intervalo. Tá? A derivada primeira ela é negativa no intervalo? Sim. Então, a função é decrescente nesse intervalo. Ok? Esse é um teorema, na verdade, de ida e volta. Por isso que, algumas vezes, alguns livros, eles não colocam como teorema, eles colocam isso aqui como definição de crescimento, de função crescente e função decrescente. Tá? Então, eu coloquei desse modo aqui como teorema, porque vale a pena a gente ver que isso pode ser demonstrado usando o que vimos até agora. Né? Resultados que vimos até agora, um resultado importante, né? Esse teorema aí como consequência do teorema do valor médio, foi o último teorema da aula passada, e eu mostrei 2 corolários lá e alguns exemplos, tá? Então,
E aquele teorema, o teorema do valor médio, desculpem, ele tem influência nesse restante aqui dos conteúdos que a gente vai ver, tá? De cálculo diferencial e também no cálculo integral. Muito bem, é o seguinte, olha, pega no intervalo aqui, x1, x2, né? Dois números do intervalo i, onde a função está definida. x1 menor que x2. Claro, são números, se for sendo números diferentes, não nos interessa pegar dois números iguais, senão a gente não tem demonstração. Um vai ser menor que o outro, tá? Então, sendo um diferente do outro, a gente tem um intervalo fechado aí formado por esses dois números, que está contido no intervalo i, tá? Já que os dois números estão no intervalo i. Então, a f é derivável no intervalo, portanto, ela é contínua. Esse é um teorema de derivação, tá? Depois que a gente viu a existência de derivados, né? Derivados laterais, e a gente viu esse teorema, que se a função é derivável num ponto, ela é contínua naquele ponto. Tá? Então, por isso eu posso dizer, né? É uma das hipóteses aqui, olha, se a função é derivável no intervalo, o que está por trás, essa função é contínua no intervalo, em qualquer subintervalo dele, tá? E é derivável, né? Essa aí já é da hipótese. Então, essas duas características aqui da função f já permite utilizar o teorema do valor médio. O que é que o teorema do valor médio vai dizer? Existe um número aqui entre x1 e x2, tá? Existe um número entre x1 e x2, cuja derivada nesse número é a média, né? Eu falei para vocês que esse quociente representava a taxa média, né? A derivada representa a taxa instantânea, e então o teorema do valor médio dizia que em algum momento do intervalo a taxa instantânea é igual à taxa média naquele intervalo, tá? Então, esse número C existe e está aqui. Ok. Vamos voltar para o teorema. O teorema é o seguinte, olha, se a derivada primeira é positiva no intervalo, ok, então se ela é positiva para todo x no intervalo, então ela é positiva para o número C. Então, esse resultado aqui é positivo. Isso significa que esse quociente, essa divisão, também é positiva. Tá? Esse quociente é positivo, esse denominador também olha, porque se eu botar esse x1, né, desse lado, x2 menos x1, isso fica maior que zero. Então, esse denominador também Então, esse denominador é positivo e o resultado da divisão é positivo. Então, o numerador, obrigatoriamente, também tem que ser positivo. Tá? Ou seja, essa diferença é maior do que zero, esse f de x1 vai passar para o outro lado, teremos x2, f de x2 maior que f de x1, sendo x2 maior que x1, né? Então, isso caracteriza que essa função, isso vai acontecer para quaisquer elementos x1, x2 do intervalo. Então, isso significa que a função ela é crescente nesse intervalo. Tá? Se eu pegar x1 menor que x2, obtive f de x1 menor que f de x2, essa é a definição de função crescente. Tá? E se a derivada for negativa? Se a derivada for negativa, esse número é negativo, essa divisão é negativa, o denominador continua positivo, bom, eu tenho um objeto positivo e o resultado da divisão é negativo. Então, isso significa que esse numerador obrigatoriamente tem que ser negativo. Então, f de x2 ele vai ser menor que f de x1, com x2 maior que x1, é o contrário, né? Então, isso caracteriza a definição de decrescimento dessa função nesse intervalo. Então, houve aqui, né, plenamente, praticamente, uma consequência do teorema do valor médio, esse teorema de crescimento e decrescimento de funções envolvendo derivada primeira. E aí, o que é que vai significar isso, já que a gente está falando de positivo e negativo, o que o nosso amigo falou? Determinar ou estudar o crescimento e decrescimento de uma função no intervalo ou no seu domínio, tanto faz, é estudar o sinal da derivada primeira. Né? Quando eu falo positivo, negativo, isso é estudo de sinal. Então, nós vamos ter agora, com a derivada, um único critério para estabelecer crescimento e decrescimento de uma função, que é o estudo do sinal da derivada primeira. Não preciso mais ficar criando um critério para cada função que me é apresentada.
Tá? Então, vamos ver esse exemplo para uma função afim. Vamos reobter aquele resultado lá do ensino médio, né, usando esse critério. Ele vê que esse critério ele é único e serve para toda e qualquer função real de variável real que a gente encontre por aí. Então, ó, tem uma função afim, né? Obviamente, esse A tem que ser diferente de zero, porque senão vai desaparecer essa partícula aqui, não seria função afim. Então, deriva essa função, a derivada primeira, lembre-se, né, da tabela, isso vai nos dar um número A. Esse número A ele pode ser positivo ou negativo, já que ele não é zero, né? Ou ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, então a derivada é positiva. Então, a função afim, ela é crescente em todo R, né? Que é o domínio da função. Se esse número A que aparece aqui for negativo, então a derivada primeira é negativa. E aí, pelo teorema que nós vimos lá atrás, a função ela é decrescente em todo R. É o mesmo critério que você tinha lá do ensino médio. Tá? E está aqui duas representações, né, das figuras. Quando A é positivo, né, função afim é crescente, a reta fica inclinada para a direita, né, e menos B sobre A é o zero dessa função. E quando A é negativo, essa função é decrescente, né? Então a reta fica inclinada para a esquerda. E isso aqui é o resultado que todo livro médio tem. O que o livro médio não tem é essa observação aqui, né? Ele simplesmente diz a você, ou mostra que se o A é positivo, a função é crescente, aí mostra que se o A é negativo, a função é decrescente, enfim, sem usar derivada. Já a função quadrática, né, lá no ensino médio, tem mais detalhes, é outro critério. Não basta olhar apenas o sinal, né, do coeficiente A, porque o coeficiente, a letra é a mesma, mas aqui tem outro significado. Aqui é o coeficiente do x quadrado, e não mais de x. Né? Então, vamos supor que eu não sei aquele critério do ensino médio para estudar crescimento e decrescimento da função quadrática. Tá? Então, vamos usar o nosso critério, que é o teorema ali envolvendo derivada. Então, obtenha a derivada primeira dessa função, está aqui 2ax mais b. Estude o sinal dessa função. Tá? O que é estudar o sinal dessa função? É obter o zero dessa função e dizer onde ela é positiva, onde ela é negativa. Essa função é a derivada primeira, tá? Estude a derivada primeira, o sinal. Então, para A maior que zero, vamos, se eu for construir o gráfico, o gráfico aqui é uma reta, inclinada para a direita, olha, vai passar aqui em menos b sobre A, sobre 2A, é o número que anula, né, essa expressão, vai passar aqui, então gráfico acima do eixo positivo, gráfico abaixo do eixo negativo. Derivada negativa, função decrescente. Derivada positiva, função crescente. Tá? Sinais da derivada primeira. Conclusões sobre a função original. Tá? Então, estuda a derivada primeira e conclui, né, características, nesse caso, crescimento e decrescimento, sobre a função original, que é a função quadrática. Ok? Então, se A for positivo, o gráfico dessa derivada é uma reta inclinada aqui, olha, então mais e menos. O que é que vai acontecer? A sendo positivo, o gráfico dessa parábola aqui, olha, tem concavidade voltada para cima. Tá? Então, tem essa diferença na hora de analisar crescimento e decrescimento das funções quadráticas. Tá? A é positivo? Ok. A é negativo? Então, é necessário fazer isso aqui. Tá? Então, vamos lá. O que é que vai dizer essa conclusão? De menos infinito até menos b sobre 2a, essa parábola aqui decresce, essa função decresce. De menos b sobre 2a a mais infinito, essa parábola cresce. E é verdade, é o que acontece, olha. De menos infinito até menos b sobre 2a, parábola aqui decrescente. Chegou em menos b sobre 2a? Chegou. Então, vai dar uma paradinha, a velocidade zero, e sobe, começa a crescer. Então, essa parábola decrescente até menos b sobre 2a, de menos b sobre 2a mais infinito, crescente. Isso porque A é maior que zero. Aí, se esse A for negativo, a derivada primeira, a reta, ela é inclinada para a esquerda, ó.
Daí aqui o sinal é positivo e aqui é negativo, mudou. E se esse A for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, observe a análise aqui, olha, que nós obtivemos. De menos infinito a menos b sobre 2a, função crescente. E é verdade, aqui, ó. De menos infinito a menos b sobre 2a, função crescente. Chegou a menos b sobre 2a? Chegou. A função mudou do comportamento, passou a ser decrescente. Então, de menos b sobre 2a mais infinito, a função passou a ser decrescente. No ensino médio, vocês veem isso, com esse menos b sobre 2a, lá é a abscissa do vértice, né? O pessoal chama de x do vértice, né? Eles botam um vzinho aqui embaixo no x. Então, usa o x do vértice como parâmetro, né? E o valor de a, se é positivo ou negativo, como parâmetro para análise de crescimento ou decrescimento das funções quadráticas, tá? Veja que esse x do vértice do ensino médio, aqui para a gente é um ponto crítico. E nesse caso, produz um mínimo, né? E nesse caso, produz máximo. Concavidade aqui voltada para cima, tem um vale aqui. Esse x do vértice, para a gente, é um ponto crítico. Sendo que essa parte de máximo e mínimo também no ensino médio, analiticamente, né, ela só é apresentada também para funções quadráticas, né, usando esse x do vértice, usando o y do vértice, né, que é menos delta sobre 4a. Enfim. Vamos lá. Um exemplo com números, tá? Envolvendo números que o ensino médio ele não consegue abarcar sem ter um gráfico. Então, esqueça que a gente tem esse gráfico aqui. Nós queremos estudar os intervalos onde essa função polinomial do terceiro grau, função complicada, né? Queremos estudar crescimento e decrescimento para essa função sem ter gráfico. Sem ter gráfico, o ensino médio não tem critério para avaliar essa função, esse tipo de função. Né? Então, agora que a gente tem a derivada, a gente alcança o estudo de crescimento e decrescimento de qualquer função, né? Pelo menos as funções reais de variável real que a gente estuda, tá? Então, quero estudar crescimento e decrescimento para essa função polinomial, obter a derivada primeira e vou estudar o sinal dessa derivada primeira. Então, está aqui a derivada primeira dessa função, tá? Deriva x ao cubo, 3x quadrado, deriva menos x2, menos 2x, deriva menos x, menos 1. Então, derivar função polinomial do terceiro grau, de primeira, polinômio ainda do segundo grau. A derivada, nos polinômios, a derivada baixa 1 grau, né? No polinômio. Cada vez que você deriva, vai perdendo 1 grau. Funções polinomiais. As outras funções são outras coisas, né? Bom, vamos lá. Preciso estudar o sinal dessa derivada primeira. Bom, para estudar o sinal dessa derivada primeira, a gente precisa, primeiro, dos números que anulam essa derivada primeira. Nesse caso, eu já fiz esse cálculo, né? E obtive menos 1/3 e 1. Mas, Heron, quando você obteve esses dois números, você foi obrigado a igualar essa derivada a zero, sim. Então, esses dois números são pontos críticos da função, né? Sim, também. Ainda temos eles aí, sem falar os nomes, né? Quando eu fiz esse estudo aqui da derivada primeira e obtive esses zeros, né, da derivada primeira, então eu obtive os pontos críticos dessa derivada primeira. Muito bem. Não estou querendo me importar aqui com ponto crítico, né, com esses nomes no momento. Eu quero estudar o sinal dessa expressão. Então, achei esses dois números. Então, como é que esses símbolos vão aparecer? Esses sinais vão aparecer? Lembre-se, o gráfico dessa expressão, se você fizer o gráfico dessa expressão, é uma parábola cortando esses dois números aqui, olha. Menos 1 e 1, tá? Então, gráfico acima do eixo, sinal mais. Gráfico abaixo do eixo, sinal menos. Gráfico acima do eixo, sinal mais. Então, esses são os sinais da derivada primeira. Quais as conclusões que nós podemos tirar sobre a função original nesse intervalo menos infinito ao menos 1/3,
essa função ela é crescente. Entre menos 1/3 e 1, esta função é decrescente. Do número 1, né, aberto, a mais infinito, esta função, esse polinômio, cresce. Tá? Derivada primeira positiva, crescimento de g. Derivada primeira negativa, decrescimento de g. Derivada primeira positiva, crescimento de g. Então, toda essa análise aqui, todas essas conclusões que nós podemos fazer sobre os intervalos de crescimento e decrescimento da função, eu não sabia o gráfico dessa função. Tá? Nós podemos concluir tudo isso aqui sem necessidade de gráfico. Tá? E sem ter qualquer outro critério. Tem o coeficiente A, o coeficiente B, né? Tem coeficiente, sei lá, né? Para concluir crescimento e decrescimento. Usamos o estudo do sinal da derivada primeira. Tá? Então, o alcance... Só um minuto. O alcance do cálculo diferencial é muito maior do que a matemática do ensino médio permite. Pois não? Para fazer essa questão aí sem gráfico, então, a gente vai ter que descobrir os pontos críticos e se substituir valores próximos deles na quadrática ali. Essa é uma maneira de você achar esses sinais, né? O meu discurso é achar esses sinais usando o gráfico dessa expressão, né? Eu acho mais rápido e mais simples. Você sabe o gráfico dessa expressão? É uma parábola, né? Voltada para cima, porque esse número aqui é positivo. E é uma parábola passando exatamente aqui no menos 1/3 e 1. Né? Então, gráfico acima do eixo, sinal mais. Gráfico abaixo do eixo, sinal menos. Gráfico acima do eixo, sinal mais. Mas, se você já pratica o que você falou, pega um número aqui à esquerda, substitui e vê o sinal. Funciona também. Pega um número aqui à direita e vê o sinal. Também. Né? Pega um número aqui à esquerda ou aqui à direita. Isso também funciona. Tá? Não dá certo do mesmo jeito. Você vai encontrar os mesmos sinais. Né? Esses valores são raízes? É assim que tu sabe sobre o gráfico? Não sei. Aí depende do número que você escolhe. Não, tô falando desse menos 1/3, esse 1. Sim, são as raízes dessa função aqui. Tá. É porque eu não sabia disso. É porque é o seguinte, raízes, esse nome raízes, na maioria das vezes, a gente utiliza quando a gente está resolvendo uma equação. Quando a gente fala de função, é comum você achar o número zeros da função, né? O que são os zeros da função? São as raízes da equação função igual a zero. Né? Mas tanto faz, tá? Não tem problema não. Tanto faz usar o nome raiz quanto o nome zeros, isso praticamente já se abriu mão, né, dessas coisas. Então, são as raízes, sim, aqui, olha, menos 1/3 e 1, ok? E aqui eu fiz o gráfico para confirmar as nossas conclusões, né? A gente não tinha gráfico, para fazer isso tudo aqui, a gente não tinha esse gráfico da função, né? Fiz o gráfico da função e plotei esses números menos 1/3 e o número 1, tá aqui, olha. Tá, veja? Então, de menos infinito até menos 1/3, a função cresce. Verdade, a gente já sabia. Chegou em menos 1/3, né? Teve aqui a velocidade nula e começou a decrescer. Começou a decair. Né? Decresce, a função decresce. Entre menos 1/3 e o número 1, verdade, a gente já sabia. Chegou no número 1, olha, anulou aqui a derivada primeira, né? Observe que aqui a reta tangente é horizontal, ó. Aqui também. Então, anulou a derivada primeira e começou a crescer, e cresceu. O resto do tempo ficou crescente, a gente já sabia disso. Um resultado que está atrás aqui, que vem por tabela, é o seguinte, olha. Veja, a função está crescendo, chegou aqui, parou, começou a decair, mudou o comportamento. Esse ponto crítico produziu um máximo local aqui, ó. A função veio decrescente, depois começou a subir. Então, esse ponto crítico 1, ele produziu aqui um mínimo local, tá? Então, essa análise de crescimento e decrescimento, ela permite a gente também classificar pontos críticos. Então, são duas informações, né, que vieram aqui na análise de crescimento e decrescimento. Primeiro, a própria análise, né, crescimento e decrescimento, e por tabela que a gente também obtém, como derivado dessa análise,
né, a classificação dos pontos críticos de uma função, né? De ele produzir ou não, pode ser que não produza, máximo ou mínimo. Nesse caso, os dois pontos críticos produziram, né? Um deles um máximo local e o outro um mínimo local da função. Então, já dizendo a vocês, dando spoiler do que a gente tem mais à frente. O que é que a gente tem mais à frente? Exatamente esse teorema. Esse teorema é chamado de teste da derivada primeira ou teste da primeira derivada, tanto faz, tá? Essa ordem aqui com que isso é falado, se vocês lembrarem quando a gente viu derivadas sucessivas, né? Em todas as linhas lá das derivadas sucessivas, eu escrevi ou derivada de segunda ordem, ou derivada segunda, derivada de primeira ordem, ou derivada primeira. Então, não se importe, não fique encucado se você encontrar no livro teste da primeira derivada. Isso não importa, é a mesma coisa. Tá? É muito detalhe que tem que chamar a atenção, mas, enfim, primeiro semestre é assim, o professor gasta uma fala enorme, muita fala. Vamos lá. O que é que diz esse teste? Esse teste vai dizer exatamente aquela conclusão que eu falei com vocês da análise de pontos críticos, tá? O teste vai dizer o seguinte, ó, você tem uma função, tem um ponto crítico dessa função? Sim, eu tenho um ponto crítico dessa função, tá? Se essa função é derivável, tá, no intervalo, pode ser que, possivelmente, ela não precisa ser derivável nesse ponto, porque lembre-se, para ser ponto crítico, são duas coisas. Ou a derivada primeira é zero, ou não existe derivada nesse ponto. Então, ponto crítico tem essas duas pode ter uma dessas características, né? Por isso que o teorema fala aqui, suponha f seja derivável em i, exceto possivelmente em x0, tá? Caso x0 seja um ponto crítico, onde não existe a derivada, ok? Então, a linha I aqui, essa primeira linha, vai dizer o seguinte, olha, se a derivada é positiva à esquerda de x0 e é negativa à direita desse ponto crítico, então esse ponto crítico é o máximo local da função. Ok? Outra maneira de ler. Se a derivada primeira muda de sinal em torno de um ponto crítico, esse ponto crítico ele é máximo. Muda de mais, muda do sinal mais para o sinal menos, desculpa, tá? Em torno desse ponto x, desse ponto crítico, então esse ponto crítico é de máximo local. E a linha 2 vai dizer o seguinte, se você tem um ponto crítico e a derivada primeira muda de menos para mais, em torno desse ponto x0, então esse ponto produz um mínimo local na função f. Tá? Isso é imediato, praticamente, da análise de crescimento e decrescimento e do teorema da derivada classificando o crescimento e decrescimento da função. Tá? Uma observação é a seguinte, olha, aí se a derivada conservar sinal, não mudar de sinal, então esse ponto crítico não é extremo, não produz máximo nem mínimo. Tá? Já de novo, voltando à questão de ser crítico, ser extremo. Então, pode ser crítico e não produzir nem máximo nem mínimo. Tá? Então, são 3 resultados aqui, esse teorema. Está aqui uma figura que vai nos ajudar a entender essas duas linhas. Olha só, olha, derivada positiva, a derivada primeira, tá? Positiva, em torno de C1. C1 é um ponto crítico. Como é que você sabe, né, olhando a figura? Olha aqui, ó, você tem uma reta tangente horizontal. Lembre-se, reta tangente horizontal nesse número significa, nesse exemplo, derivada primeira zero. Tá? Então, ó, reta tangente horizontal, derivada primeira nesse ponto, zero. Portanto, esse ponto C1 é crítico. Vamos aqui analisar esse 2 também. Ó. C2 é um ponto crítico? Também. Como é que você sabe? Ó, olhando aqui a figura, reta tangente, olha, eu indiquei aqui, horizontal. Então, derivada primeira zero. Derivada primeira zero em C2, C2 é um ponto crítico. E C3, olha aqui, ó, é um bico, é uma ponta, é um ponto anguloso. Tá? Se eu colocar reta tangente aqui, faltou na figura,
para reforçar, vão ter duas retas tangentes. Então, duas retas tangentes significaria duas derivadas, mas derivada é limite. Não pode ter duas num ponto. Então, significa que não existe a derivada, né? Nesse ponto C3. C1, C2 e C3 são pontos críticos aqui nessa figura, ok? E o que é que esse teorema diz? Você poderia perguntar, eles são críticos, ok. Mas eles produzem máximo ou mínimo? Vamos ver. O que é que a derivada primeira pode dizer isso? Né? Então, derivada primeira, sinal positivo, função crescente, ó. À esquerda, derivada primeira, sinal negativo. À direita, decrescente. Então, a função ela saiu de crescente para decrescente, passando nesse ponto aqui. Então, esse ponto é de máximo. Tá? Então, derivada primeira positiva, derivada primeira negativa. Então, ela saiu de crescimento para decrescimento. Produziu um máximo aqui no ponto crítico. Essa é a primeira linha. C2 é um ponto crítico, ok. Derivada primeira negativa à esquerda, positiva à direita. Ela decresceu à esquerda, chegou aqui no ponto, né, na imagem do ponto C2 e cresceu. Pô, se ela decrescendo e começou a crescer, tem um valezinho aqui, né? Tem uma baciazinha aqui. Então, esse ponto C2, ele é crítico e também é um mínimo local, né? Se a função saiu de decrescimento para crescimento, né, não tinha como não gerar outra coisa aqui. Então, a derivada primeira negativa, decrescimento. Derivada primeira positiva, crescimento. Fortalecendo, né? A definição e os dois teoremas que a gente está vendo. Tá, esse ponto C3 é crítico? Sim. Vamos analisar se ele produz máximo ou mínimo? Sim. Primeiro, derivada primeira à esquerda dele é negativa. E a direita, é positiva, né? Maior que zero, positiva. E a direita, negativa. Trocou o sinal da derivada primeira em torno do ponto crítico? Sim. Isso saiu de positivo para negativo, né? Sim. Então, C2 é um ponto de máximo local. Veja o seguinte, olha, se você não lembrar é de mais para menos, que é positivo ou negativo, lembra assim, derivada primeira positiva, função crescente. Daqui, função crescente. Derivada primeira negativa, função decrescente. Pô, eu tenho um ponto crítico, no qual a função ela saiu de crescente para decrescente. Ela subiu e depois desceu. Então, se ela subiu e depois desceu, claro, ela vai gerar um topo ali, vai gerar um pico, né? Em cima. Então, isso vai ser o máximo local, né? Enquanto que aqui, olha, aqui é o contrário. Ela saiu de decrescente para crescente. Né? Então, gerou aqui uma bacia, né? Um valezinho aqui. Então, isso é um ponto de mínimo. Daí, essa associação dos sinais da derivada primeira com a informação de crescimento e decrescimento ter, né, na classificação dos pontos críticos como extremos ou não, porque se não tiver mudança de sinal, o ponto crítico não vai produzir extremos, tá? Nos dá mais essa informação, né, por tabela. Tá? Vamos ver números com números e funções aqui, olha. Uma função complicada, né? Uma função polinomial do terceiro grau. Professor, pois não. Antes de tu começar esse exemplo, só porque tem uma coisa que eu ainda tenho dúvida. Sim. A derivada não deveria ser de uma função, eu ainda confundo como é que se tira a derivada de um ponto específico. É só substituir o número na lei da derivada. Vai ser o resultado da derivada, é isso? Isso, isso. isso. Acho que era uma expressão diferente. Aqui é sinal, né? Aqui não é num ponto específico, né? Aqui que é num ponto específico, né? Quando você substitui o ponto, esse número C1 na lei, na máquina derivada primeira e dá zero. Então, ele é um ponto crítico, né? Aqui é estudo de sinal, porque sinal é positivo, negativo, tá? Aí não tem essa substituição, né? Mas vamos ver isso aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo numérico, né, com a função de polinomial do terceiro grau, né, e a gente quer determinar aqui os extremos relativos, saber se tem, né, utilizar
o estudo do sinal para determinar os extremos relativos nessa função. Ok. Vamos fazer o que o exercício está pedindo. Vou obter a derivada primeira, está aqui a derivada primeira, e organizando aqui, né, colocando 3 como fator comum e achando as raízes desse polinômio, esse polinômio aqui ele pode ser escrito assim, é o quadrado de x menos 1. Tá? Foi possível ver o seguinte, olha, só tem um ponto crítico aqui para a função f, que é o número 1. O número 1 é o único número que anula essa derivada aqui. Tá? Fora do número 1, qualquer valor que eu colocar aqui em x, esse resultado é positivo, porque está elevado ao quadrado e depois multiplicando por 3. O que é que significa? A derivada primeira, em torno do número 1, não muda de sinal aqui. É toda positiva em torno do número 1, tanto à esquerda quanto à direita do número 1. Tá? Então, o número 1 aí é ponto crítico, tá? E a derivada primeira não muda de sinal em torno desse ponto crítico. Isso significa que esse ponto crítico ele não produz extremo. Ele não produz nem máximo nem mínimo. Tá? E mais outra maneira de você ver isso. Quando a gente encontra que essa derivada primeira é toda positiva, o zero só é zero em um número, e mais um restante ela é toda positiva, então significa que essa função, toda ela é crescente. Tá? Ela é plenamente crescente. Tá? Aqui, isso sem gráfico. Mas olha aqui o gráfico para confirmar nossas conclusões. Olha, essa função é toda crescente. Olha, ela vem crescendo, chegou no 1 aqui, né? Deu 0 velocidade e continuou crescendo. Tá? Então, esse ponto aqui, que é ponto crítico, onde a derivada é 0, ele é crítico, mas não é nem máximo nem mínimo. A gente já tinha visto, na verdade, um exemplo quase igual a esse. O gráfico só estava um pouco mais acima. Tá? Em que o ponto é crítico, a derivada dá 0, mas ele não produz nem máximo nem mínimo. Ok? Porque o sinal da derivada aqui, primeira, não se altera em torno do número 1, olha. O sinal da derivada primeira aqui é sempre positivo, ou seja, a função é sempre crescente. Então, não saiu de crescente para decrescente em nenhum momento para poder produzir, né, um máximo ou o contrário, um mínimo, digamos. Ok? Um exemplo em que esse teorema nos ajuda, né, e, de novo, estudo do sinal, eu procurei colocar bastante exemplos para poder as pessoas, a boa parte dos estudantes tem problema com estudo de sinal, né? Mas veja que já há bastante tempo eu venho falando as mesmas coisas sobre isso. Então, aqui de novo, mais um exemplo. Função polinomial do 4º grau, impensável você falar em crescimento, decrescimento dessa função lá no ensino médio sem dar um gráfico, impossível. Mas a gente consegue fazer essa análise de crescimento e decrescimento dessa função usando a derivada primeira. Apenas a derivada primeira, né? E mais, se nós tivermos os pontos críticos, nós também vamos poder dizer, sem ter gráfico, se esses pontos críticos produzem extremos, se eles vão produzir máximo ou mínimo locais. A gente só garante local. Pode ser que dê absoluto, mas o que o teorema garante é que a gente consegue achar, dizer se o ponto crítico ele produz extremo local. Então, vamos lá. Para isso, o que é que eu preciso? Preciso saber a primeira derivada e estudar o sinal. Então, a primeira derivada aqui, olha, é 4x ao cubo, né, essa partícula, menos, o 2 vai baixar, vai encontrar esse 2, vai ficar 4x. Polinômio de grau 4, a derivada primeira vai baixar vai ser um polinômio de grau 3. Tá? Veja, essa expressão assim, eu não sei estudar essa expressão, é um polinômio de grau 3, mas a gente tem a vantagem aqui, que é possível colocar o 4x aqui como fator comum e sobrou aqui no parênteses x² menos 1. Então, em vez de estudar o sinal dessa expressão, que eu não sei fazer, eu vou estudar o sinal dessa. Né? Vou estudar o sinal de 4x e também de x² menos 1. Tá? Existe ainda a opção de você fatorar esse x² menos 1. X menos 1 vezes x mais 1.
Aí você ia ter que estudar 3 termos, né? Eu preferi deixar assim e estudar 2. Muito bem. Vou estudar o sinal de 4x, estudar o sinal de x² menos 1 e depois multiplicar os sinais, né? Para obter o sinal de G', que é o que nos interessa estudar. Certo? Então vamos lá. O sinal de 4x, o sinal dessa expressão 4x, tá? Dessa função 4x, função afim. Se você fizer o desenho, primeiro, o número que anula essa expressão é o número 0. Está aqui. Botei aqui no nosso esquema, né, de estudo de sinal. Se você fizer o gráfico, que é o discurso que eu estou usando, é a ideia que eu estou usando, se eu fizer o gráfico da função 4x, vai dar uma reta, passando aqui no 0, ó, inclinada para a direita. Então, gráfico acima, sinal positivo. Gráfico abaixo, sinal negativo. Esses são os sinais dessa expressão, em torno do 0. Por que o 0? Porque é o número que anula essa expressão. Tá? O estudo do sinal de x² menos 1. Vamos obter os números que anulam essa expressão. Eles existem? Sim. Os números menos 1 e mais 1 anulam essa expressão aqui. Tá, e como é que eu vou obter os sinais, Zenon? Aí eu vou pensar no gráfico. Eu sei fazer o gráfico dessa função? Eu lembro. É uma parábola com cavidade voltada para cima, cortando o eixo horizontal em menos 1 e 1. Tá? É uma parábola com cavidade voltada para cima e corta o eixo horizontal aqui em menos 1 e 1. Então, aqui, olha, situados aqui o menos 1, situado aqui o número 1. Então, gráfico abaixo do eixo aqui nesse intermédio, tá? Gráfico acima do eixo, sinal mais. Gráfico desse lado acima do eixo, sinal mais. Bom, não me interessa essa análise assim separado. Me interessa a multiplicação desses dois termos, que é o que me dá a derivada primeira. Menos vezes mais é menos vezes menos é mais vezes menos é menos, e mais vezes mais é mais. Então, esses são os sinais da derivada primeira nesses intervalos, olha. Intervalo entre 0 e 1, intervalo 1 a mais infinito, intervalo entre menos 1 e 0, intervalo de menos infinito até menos 1, tá? Esses números aí, todos eles abertos, tá? Então, muito bem. Derivada primeira negativa, função crescente nesse intervalo, g crescente. G' positiva, g crescente, perdão, G' negativa, G decrescente. G' positiva, G crescente. G' negativa, G crescente. G' positiva, decrescente. Desculpe, tá, gente? Eu já estou variando. Não tomei café, não deu tempo. G' positiva, G crescente. Onde está a análise dessas coisas, Heron? Você pode obter tudo isso sem gráfico. Ok. Vamos ver outra informação sem ter que usar gráfico, que a gente tem nesse esquema aqui. Quais são? Primeiro, esses números que nós obtivemos aqui, olha, menos 1, 0 e 1, os três anulam a derivada primeira. Então, são os números críticos da função, ou pontos críticos da função, tá? Porque eles anulam a derivada primeira. Se você substituir ó, aqui na derivada primeira 0, vai dar 0. Se você substituir o número menos 1, também. Se você substituir o número 1, também. Então, os três são números críticos ou pontos críticos da função. Ok. Aí a pergunta é, olhando esse esquema de estudo de sinal, de G', cada um desses pontos, eles vão produzir extremos? Se sim, que tipo de extremo? É um máximo local? É um mínimo local? Vamos ver. Olha, G' negativa para positiva. Função decrescente para função crescente. Ó, se você imaginar aqui uma setazinha, né? Decrescente, crescente, veja que a gente vai ter um valezinho assim, né? Estou imaginando aqui, visualizando. Então, esse ponto menos 1, ele é crítico e ele vai produzir um mínimo local. Tá? Ok, esse 0 é ponto crítico também. Olha
o estudo do sinal da derivada primeira. Crescente, função crescente, olha aqui a função ela é crescente, se eu imaginar uma setazinha aqui, né? Função crescente. E aqui é decrescente, para baixo, tá? Então, crescente, decrescente, eu posso imaginar aqui um picozinho aqui, olha. Então, dizendo que zero vai gerar um máximo local para essa função, tá? Mais uma vez, G' mudou de sinal, só que em torno do número 1, o número 1 é ponto crítico, e o que é que está acontecendo? Função decrescente, função crescente. Então, desce, cresce. Então, tem um valezinho aqui, né? Tem uma bacia aqui, nesse menos 1. Então, menos 1 vai gerar um ponto de mínimo local, tá? Então, de repente, essa maneira de olhar crescimento e decrescimento no lugar dos sinais derivada, isso ajuda você a decidir a natureza do ponto crítico, se ele produz máximo ou mínimo, ou se ele não produz, né, extremo. Então, toda essa minha análise foi feita aqui sem gráfico, mas produzi o gráfico aqui para nos convencer de que realmente tudo aquilo que a gente estava analisando estava certo. Primeiro, até o número menos 1, a função decresce, verdade, olha, a gente já sabia, função decrescente. Chegou no número menos 1, mudou o comportamento para crescimento, ó. Então, ó, decresce, cresce. Tá? Então, veja que o número menos 1 produziu aqui, olha, um mínimo local. Tá? Antes de eu passar esse material para vocês, eu vou colocar aqui mínimo local e também os nomes aqui, crescente, decrescente e tal. Fiquei empolgado na hora de fazer e não fiz. Mas, enfim, olha, a função está crescendo nesse intervalo, a gente já sabia. Chegou no zero, né? Anulou a velocidade e começou a cair, começou a decair. Então, cresceu, decresceu, esse zero produz o máximo local, tá? O relativo. A função está decrescente nesse intervalo, a gente já sabia, olha, o intervalo entre 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. E chegou no número 1, né? Zerou a velocidade e começou a crescer. Tá? E a gente já sabia disso. Então, nesse número 1, nós temos aqui um ponto crítico, que também é um mínimo local dessa função. Veja que aqui a reta tangente aqui, olha, é horizontal, né? A reta tangente também aqui é horizontal, ou seja, derivada nula nesse ponto, derivada nula nesse ponto. Aqui também reta tangente horizontal, ou seja, derivada primeira nula no número 1. Então, foi possível, com a análise do sinal da derivada primeira, a gente tanto obter informações sobre o crescimento e decrescimento de uma função, quanto classificar os pontos críticos como extremos ou não, né? Se gera extremo ou não na função. Mais um exemplo. Veja, esse exemplo é uma função complicada, mistura tanto um polinômio quanto uma exponencial numa mesma expressão. No ensino médio, se o gráfico dessa função não for dado, não tem como te pedir informações sobre o crescimento e decrescimento dessa função. Agora a gente já sabe fazer isso, usando a análise da derivada primeira. Tá? Outra coisa, a gente consegue saber também se essa função possui pontos críticos ou não, né, usando a derivada primeira, e mais, se tem esses pontos críticos, quais são, e se eles produzem extremos, se eles produzem máximo, mínimo, ou se não produz. Tudo isso, né, esse bojo, só analisando a função derivada primeira. Imagine que é muita informação que a matemática do ensino médio não permite, não alcança, tá? Ou algumas dessas informações até pode alcançar, mas com um esforço enorme, né, que a derivada primeira não precisa. Então, muito bem, eu quero obter a derivada primeira dessa função para analisar todas essas informações, ok? Vamos obter a derivada primeira. Esse exemplo está aqui para lhe dizer o seguinte, olha, antes de derivar, perceba que você tem um produto de funções. É uma função potência, ou polinomial, de segundo grau, se você quiser,
vezes uma função exponencial. É um produto que está sendo realizado aqui. Então, para derivar, eu preciso utilizar a regra do produto, eu preciso seguir a regra do produto. Tá? Essa regra vai dizer, se você deriva o t quadrado, está aqui 2t, mantém a exponencial, mantive a exponencial, mais, que é da regra, mantenha esse t quadrado, está aqui, mantive, derivada exponencial, é ela mesma. Ok? Então, o produto foi necessário aqui para a gente obter a derivada. Já que nós vamos usar a análise do sinal da derivada primeira, obter pontos críticos e tal, é interessante que a lei que você obtém dessa derivada, ela seja a mais simples possível, se for possível simplificar. Como nesse caso, nós podemos colocar a exponencial aqui como fator comum, né? E dentro do parênteses aqui nós vamos ter uma polinomial de segundo grau, tá? Aquela coisa dos primeiros, né? Eles sempre, de certo modo, forçarem para você simplificar a expressão, porque nas situações, né, como essa que a gente encontra aqui, ia ser necessário você ter essas expressões ao máximo, para facilitar a sua análise e o seu cálculo. Muito bem. Eu vou estudar o sinal dessa derivada primeira. Então, eu vou estudar o sinal dessa expressão aqui, ou seja, desse polinômio de segundo grau e também dessa exponencial. Está aqui a análise nessa figura aqui, nesse esquema aqui, nesse bloco, né, apresentado. Muito bem, eu vou estudar t quadrado mais 2t, tá? Eu preciso obter os números que vão anular essa função. Os números que anulam essa função é menos 2 e 0. Faça essa conta em separado, né? Daqui para frente, já há algum tempo, vocês veem que alguns cálculos são considerados mais simples, eu já não faço mais, senão a gente fica fazendo só cálculo simples e não chega onde interessa, né? Já houve tempo aí de fazer alguma revisão. Então, vamos lá. Essa expressão, ela se anula em menos 2 e 0. Tá? E esses sinais, como é que você colocou? Repito, penso no gráfico dessa função. Parábola, com cavidade voltada para cima. Cortando o eixo horizontal aqui em menos 2 e 0. Então, gráfico acima, sinal mais. Gráfico abaixo, sinal menos. Gráfico acima, sinal mais. Tá? E essa exponencial, veja, uma exponencial ela nunca se anula. Tá? Uma exponencial desse modo aqui simples, elevado a t, ela nunca se anula. O gráfico é todo ele acima do eixo horizontal. Tá? Se o gráfico dessa expressão aqui ela é toda acima da horizontal, então significa que os sinais são todos positivos. Ok? Sinal mais. Muito bem. Não interessa essa análise em separado, vamos multiplicar sinais, porque é o que está pedindo aqui, né? Essa expressão final. Então, mais vezes mais é mais, menos vezes mais é menos, e mais vezes mais é mais. São os sinais da derivada primeira. Conclusões que nós tiramos desta análise aqui do sinal, né, dos sinais da derivada primeira. Derivada primeira positiva, função f crescente, nesse intervalo, né, de menos infinito até menos 2. Sinal da derivada primeira negativo, função f decrescente, né, entre esses dois números, né, aberto em menos 2, aberto em 0. Sinal da derivada primeira positivo, função crescente, né, neste intervalo, 0 aberto em 0, a mais infinito, né, aberto, infinito sempre. Muito bem. Nessa análise, nesse bloco aqui de análise, também tem outras informações que já vêm, digamos assim, por tabela. Quais são? Esses dois números que estão aqui, ó, menos 2 e 0, eles anulam a derivada primeira. Então, são pontos críticos da função f. São pontos críticos, pronto, mais uma informação que a gente obteve. Muito bem. E mais ainda, com essa análise aqui, olha, a gente consegue dizer se esses pontos, cada um deles, produz máximo mínimo ou não.
se não produz nenhum desses pontos aí, ok? Se produz termo. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, olha. Função crescente, ó. Função crescente aqui nesse intervalo. Decrescente logo depois do número menos 2. Então, vai formar aqui um pico, né? Um abaulamento aqui, olha. Então, esse menos 2 vai produzir um máximo local. A gente garante local. Pode até ser que seja absoluto, mas a figura, a análise não permite dizer. Tá? Mas que é local, a gente sabe. Muito bem. Aqui, análise do ponto crítico zero. Função decrescente e depois crescente, olha. Então, saiu de decrescente para crescente. Então, tem um valezinho aqui, formado em zero. Então, esse ponto só pode produzir um mínimo local. Né? Eu não tenho gráfico, concluí tudo isso aqui sem gráfico, mas plotei o gráfico aqui dessa função para vocês perceberem que essa análise que nós fizemos, as contas também devem estar certas, olha. Né, o número menos 2 aqui, eu plotei a imagem, observe que a reta tangente aqui ela vai ser horizontal, então derivada zero, derivada primeira. O número 0 está aqui também, olha a imagem dele, então reta tangente no ponto, né, horizontal, derivada primeira, zero. São pontos críticos. E a gente já sabia que esse menos 2, olha, produz máximo local, e o 0 produz mínimo local. Tá? Observa, outra informação, função crescente até chegar em menos 2, ó, crescente. Chegou em menos 2, decrescente até chegar em 0, decrescente até chegar em 0. Sinal negativo da derivada. Passou do 0, crescente. Olha, de 0 a mais infinito, função crescente. Tudo isso a gente já sabia, sem ter gráfico da análise, né, da derivada primeira. Ok? Mais um exemplo. Eu vou seguir porque essa análise ela vai continuar nessa nova sessão aqui, que é sobre concavidade. Aqui, essa palavra convexidade ela não aparece muito, tá? Em livros mais antigos. Os livros mais atuais, né, didáticos de cálculo, quase sempre vão usar essa definição aqui, olha, concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. Onde é que aparece essa convexidade, Aaron? Nos livros antigos, nessa definição. Quando você tinha a concavidade voltada para cima, você dizia que a função era convexa. E concavidade voltada para baixo era só concavidade mesmo, e pronto. Tá? Então, concavidade, nos livros mais antigos, significava concavidade voltada para baixo. E a convexidade significava concavidade voltada para cima. Tá? Mas, os livros mais atuais, são raros aqueles que utilizam essa palavra convexidade. De qualquer modo, como o livro do professor Cabral, que é da UFRJ, ele está na ementa, e ele cita essa palavra lá, convexidade, função convexa, eu coloquei aqui, mas, no fundo, outra bibliografia mais atual que a gente procurar, todas elas vai ser com essa definição aqui, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Tá. Esse nome concavidade aparece no ensino médio só quase sempre, às vezes unicamente, associado às funções quadráticas, né? Que tem boca, concavidade, abertura voltada para cima e voltada para baixo. E o estudante não mais, ele estuda aquilo, a não ser que algum professor ou outro ponha outros gráficos para a pessoa estudar, mas outras funções não conseguem. Bom, com a derivada, nós vamos conseguir determinar, dada qualquer função, a gente vai poder determinar, se a função for derivada, os intervalos onde essa função tem concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima, tá? Com a derivada. Então, ampliando o nosso espectro aí, nosso alcance de análise de fenômenos geométricos. Tá, geometricamente, é que eu falei em geometria, né? Geometricamente, o que significa essa concavidade voltada para cima? Grosseiramente é isso, né? É você ter uma curva que tem a abertura, né? A boca, entre aspas, voltada para cima. Mas, mais do que isso, esses segmentos que estão aqui, eles representam retas tangentes a essa curva. Tá? Aí, no caso, uma parábola, né? Concavidade voltada para cima, veja que essas retas tangentes, todas elas estão abaixo, né, na região do plano, abaixo
da curva azul e da região que a curva azul ela limita. Tá? Então, veja que a curva azul ela está toda acima da reta tangente. Só toca no pontinho de tangência, mas fica acima, e toda essa região aqui englobada também está acima. Esse é o fenômeno que a gente traduz como concavidade voltada para cima. Tá? Veja bem, as retas tangentes elas estão todas abaixo aqui, e há um fato que acontece. Essas retas tangentes, a inclinação delas aqui é negativa, tá? Nesse lado. Quando chegar nesse ponto aqui de vale, nesse ponto mais baixo, né, nesse mínimo, ela vai ficar horizontal, e depois ela vai começar a ficar toda positiva, e mais do que positiva, crescer. Então, o que está acontecendo com a inclinação das retas tangentes aqui é que ela está crescendo, tá? À medida que a gente avança aqui, olha, veja crescimento, a gente analisa, né, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, as inclinações das retas tangentes aqui, elas estão crescendo. Tá. Inclinação de reta tangente tem a ver com derivada primeira. Então, quando eu falo que as inclinações aqui das retas tangentes estão crescendo, então a derivada primeira está crescendo. Tá? Então, derivada primeira está crescendo, tem a ver com concavidade voltada para cima. Eu não estou falando que a função está crescendo. Olha a frase, olha, a derivada primeira está crescendo. Tá? Esse outro fenômeno, que é a concavidade voltada para baixo, tá? Por que esse nome aparece concavidade voltada para baixo? Se você olhar aqui as retas tangentes, né? A concavidade voltada para baixo, a gente diz que uma curva ela tem concavidade voltada para baixo, se naquela região todas as suas retas tangentes estão acima dela, né? Tocam nela, claro, em um ponto, né, como vocês estão vendo, né, esses pontinhos em preto aqui, mas observe que as tangentes elas ficam todas acima dessa curva azul, né? E da região aqui embocada, digamos assim, né, pela curva azul. Então, esse fenômeno a gente traduz desse modo, concavidade voltada para baixo. Mas tem um fato aqui, ó, essa observação que nós fizemos, de que as tangentes todas estão acima, é mais do que isso. A inclinação das tangentes aqui, elas saem de positivas e começam ela fica zero aqui, né, nesse topo, vai ficar plana aqui nesse topo, e depois vai ficar inclinada para a esquerda, ou seja, coeficiente angular negativo. E o que se observa aqui é semelhante ao que a gente tinha na figura 13, só que é ao contrário. Aqui, a inclinação ela está decrescendo, então a derivada primeira está decrescendo, tá? A inclinação das retas tangentes. Essa observação que eu estou falando verbalmente com vocês e mostrando a figura, ela encontra lugar aqui na definição de concavidade, né? Então, nós vamos dizer que uma função ela tem concavidade voltada para cima, que é esse caso, no intervalo, se a derivada primeira é crescente no intervalo, né? Os coeficientes angulares, eles crescem, né, no intervalo. Então, derivada primeira é crescente. E esse fenômeno da figura 14 vai nos dar essa definição de concavidade voltada para baixo. A função tem concavidade voltada para baixo se a derivada primeira é decrescente no intervalo. Veja, função é crescente. A derivada dessa função é positiva. Tá? Então, função crescente, derivada positiva. Então, a derivada dessa derivada, né? Então, f duas linhas é positiva. É outra maneira de traduzir esse final aqui dessa frase, tá? Dessa sentença, dessa proposição. Essa linha 2, função é decrescente. Função é decrescente, veja que eu estou tapando aqui a linha, tá? Função é decrescente, sua derivada é negativa. Então, a derivada dessa função, portanto, derivada da derivada, f duas linhas, é negativa. Certo?
Eu vou mostrar isso em figura, tudo bem, para ajudar vocês na absorção desse conteúdo, mas tem uma outra definição aqui que é o ponto de inflexão. Então, se a função ela for contínua e num ponto ela mudar sua concavidade, né? Mudar o comportamento na concavidade, esse ponto ele é chamado de ponto de inflexão. Então, o que é um ponto de inflexão? É quando a mudança de concavidade da função ou do gráfico da função nesse ponto, ou da curva nesse ponto, ok? Então, ponto de inflexão, num ponto de inflexão ocorre mudança de concavidade. Então, essa definição de concavidade, ela vai ser traduzida nesse teorema. Tá? Do mesmo modo, na verdade, esse teorema é só uma outra maneira de escrever a definição. Tanto que tem livros que não chamam de teorema. Tem livros que naquela parte da definição já coloca esse resultado. Então, mas como a gente pode descrever verbalmente, analiticamente, esses resultados, então, por exemplo, o livro do Stuart, né, que a gente está usando e tal, vai descrever isso como teorema. Sendo que a prova disso é a mera repetição do que está escrito na definição. Ok? Das nossas observações. Olha só, você tem uma função f duas vezes diferenciável ou derivável, tá? Vamos ter o seguinte, derivar a segunda é positiva no intervalo, então a função tem concavidade voltada para cima no intervalo. Derivar a segunda é negativa no intervalo, então a função tem concavidade voltada para baixo nesse intervalo. Tá? Tá aqui 3 figuras nos dizendo exatamente o que está descrito aqui. Derivar a segunda negativa, concavidade voltada para baixo. Derivar a segunda positiva, concavidade voltada para cima. Esse ponto P, ele é um ponto de inflexão, porque nele está ocorrendo mudança de concavidade. Tá? Desculpem. Veja que o que vai acontecer também é o seguinte. Se a derivada segunda saiu de negativa para positiva, nesse ponto, então, não pode ocorrer nesse ponto ser positivo e negativo o valor de uma derivada, né? Elas só vão ser iguais aqui se for zero, tá? Então, a única maneira de, nesse ponto, ocorrer a existência da derivada aqui é que ela seja zero, tá? Então, a derivada segunda, perdão, aqui é zero, tá? Então, derivada segunda negativa, derivada segunda positiva. Nesse ponto, houve mudança de uma para outra, tá? Então, nesse ponto, houve uma ruptura aí. Então, a derivada segunda aqui é zero, nesse ponto de inflexão. Mesma coisa aqui, saiu de concavidade voltada para cima para concavidade voltada para baixo. Então, esse ponto P representa um ponto de inflexão e a derivada segunda nele é zero. Aí você poderia chegar à seguinte conclusão. Então, todo ponto de inflexão tem derivada segunda zero? Não. Olha o exemplo aqui, figura 17. Você tem a concavidade voltada para baixo, para cima, concavidade voltada para baixo. Houve mudança nas derivadas? Houve. E a derivada aqui é zero? Não. Nesse ponto aqui, a derivada não existe. Segunda. A derivada segunda aqui não vai existir. Então, o ponto de inflexão, ele é classificado de modo semelhante ao ponto crítico. Quando é que um ponto é crítico para uma função? Aí a derivada primeira. A derivada primeira é zero ou não existe a derivada primeira. Quando é que vai ocorrer o ponto de inflexão? Derivada segunda é zero ou não existe a derivada segunda. Tá? Quanto o ponto crítico tem a ver com crescimento e decrescimento, mudança, né, de crescimento para decrescimento ou o contrário, o ponto de inflexão tem a ver com mudança de concavidade e não de crescimento ou decrescimento, né? Veja que aqui, por exemplo, a função é decrescente o tempo todo e o ponto é de inflexão. Aqui a função é crescente e o ponto é de inflexão, porque ponto de inflexão não tem a ver com crescimento e decrescimento, e sim com concavidade, né? Aqui também, olha, a função é toda crescente, né? E está aqui o ponto.
mudou concavidade, ok? Então, Professor, pois não? tipo nessa F15 aí, a Sim, derivada dupla, o nome? sim. Derivada Dupla ou segunda? A Tanto segunda faz. derivada pode ser feita em qualquer ponto, ou tem que descobrir qual que é aquele pico lá, o ponto crítico. Esse aqui, não interessa. Aqui é qualquer ponto. Tá. Contanto que esteja à esquerda. Porque o que interessa aqui, olha, boa sua pergunta, é o sinal. Tá vendo? Negativo ou positivo. Então não interessa o ponto que você usou. Né? Agora, aqui, esse x0 é importante. Por que esse x0 é importante? Porque nele ocorre algo importante. Está ocorrendo aqui a derivada segunda é zero. Por que eu sei que a derivada segunda é zero aqui? Porque mudou concavidade. Ó. Estava voltada para baixo, ela aqui automaticamente mudou para a concavidade voltada para cima. Tá? Então, essa conclusão que eu tive aqui foi da análise da curva. Tá? Eu sei, a curva é derivada nesse ponto? Sim, é derivada nesse ponto. E teve mudança de concavidade? Sim, então ali a derivada é zero. Aqui não tinha derivada nesse ponto, não existe derivada segunda, né, nesse ponto. A derivada segunda aqui não existe, mas há mudança também de concavidade. Mas a análise que você fizer no sinal é a sua análise, né? Você que deve ter falado naquele momento que você pega um número e substitui, né, para achar os sinais. Ok, não tem problema. Você pode continuar com o seu procedimento, vai dar certo, do mesmo modo. Tem algumas observações, tá? Mas depois eu posso falar essas observações para vocês. Não, na verdade agora. Primeiro, ó, se uma coisa que tem diferente do ponto de inflexão com ponto crítico, né? É que é o seguinte, olha, no ponto de inflexão você pode ter derivada zero e não acontecer mudança na concavidade. Exemplo, essa função aqui, olha, o gráfico dessa função, x à quarta, ela é semelhante a uma parábola. Vai semelhante a uma parábola. E a derivada segunda em zero vai dar zero. Mas não vai ter mudança de concavidade, porque se é semelhante a uma parábola, só tem uma concavidade, voltada para cima. Tá? Então, a derivada segunda vai dar zero no ponto zero, mas não há mudança de concavidade para essa função. Então, significa que esse ponto zero aqui, não, 0, 0, não vai ser ponto de inflexão para essa função. Então, achei a derivada segunda igual a zero, já garante que é ponto de inflexão? Não. Diferente do ponto crítico, né? Ponto crítico, você achou derivada primeira zero, o ponto é crítico. Né? Mas ponto de inflexão tem essa diferença. Tá? O que é que a gente tem que manter em mente, o ponto de inflexão, é que há mudança de concavidade neste ponto. Se a função, né, teve essa mudança nesse ponto, então esse ponto, duas coisas podem acontecer, né, nesse ponto. Ou a derivada segunda é zero, ou não existe derivada segunda. Aí a gente tem que investigar. Tá? Mas se a princípio a derivada segunda é zero, a gente não garante que é ponto de inflexão. Aí vem essa questão 3. Porém, se eu achar a derivada segunda zero, tem alguma maneira para eu verificar se esse ponto é de inflexão? Sim. A gente usa a derivada terceira. Se a derivada terceira não for zero, aí sim, esse ponto é de inflexão. Tá? Ele está dando derivada segunda zero? Sim. Já posso dizer que é de inflexão? Não. Veja a derivada terceira. Vira a derivada. Deu diferente de zero? Sim, maravilha. Então, esse ponto vai ser realmente de inflexão. E se a derivada segunda não existir nele, ele também já é de inflexão. Tá? Ele já é de inflexão. Essas são duas observações muito simples sobre o ensino médio, então eu vou pular essas observações aqui com vocês. Vamos ver um exemplo numérico, né, com o número, para a gente perceber com função, né, a lei da função, a gente perceber o que eu quero dizer com estudo da concavidade. Estudo da concavidade,
você precisa estudar o sinal da derivada segunda, derivada de segunda ordem. É o resumo daquele teorema envolvendo derivada segunda. Muito bem. No ensino médio, você não tem como fazer isso, voltando sempre a comparar com o ensino médio, né, para mostrar os limites da matemática do ensino médio. Na verdade, é para mostrar o alcance, né, que nós temos com o cálculo. A verdade é essa, né, nem os limites da matemática do ensino médio. Porque muita coisa pode ser feita lá, às vezes com muita dificuldade, e algumas coisas a gente não consegue fazer. Por exemplo, a gente não consegue estudar concavidade, convexidade de uma função sem ter o gráfico lá no ensino médio, de qualquer função, né? Se a gente tem a função quadrática, ok, mas outras quaisquer funções sem ter o gráfico, não dá. No entanto, aqui a gente tem uma função complicada, não temos o gráfico dessa função, e queremos estudar os intervalos de concavidade dessa função, né? Dizer onde tem concavidade voltada para cima, dizer os intervalos onde essa função tem concavidade voltada para baixo. Então, o que eu preciso fazer é estudar o sinal da derivada segunda, ok? Está aqui a derivada primeira, né? Nesse exemplo, eu preciso passar pela derivada primeira para obter a segunda. Derivando essa expressão, eu vou obter 6x menos 6. Expressão da derivada segunda. Muito bem. Vou estudar o sinal dessa expressão. Veja qual é o número que anula essa expressão. Vai ser o número 1. Se você fizer o gráfico de 6x menos 6, isso vai nos dar uma reta inclinada para a direita. Então, gráfico acima do eixo mais, gráfico abaixo do eixo menos. Tá, são os sinais da derivada segunda. Quais são as conclusões que nós vamos tirar desse estudo? Primeiro, a função tem dois intervalos aqui com concavidades diferentes, porque eu obtive dois sinais diferentes. Primeiro, de menos infinito até 1, a concavidade dessa função é voltada para baixo. Derivada negativa, a concavidade é voltada para baixo. De 1 a mais infinito, a concavidade é voltada para cima. Houve mudança de concavidade aqui no número 1? Houve. Então, automaticamente, houve mudança de concavidade no número 1? Sim. Automaticamente, esse número 1 produz um ponto de inflexão no gráfico da função. Tá? E também a derivada segunda em 1 dá 0, mas não é só por isso que eu estou classificando esse ponto como de inflexão. É porque houve mudança, olha, no sinal da derivada aqui, certo? Houve mudança na concavidade, tá? Derivada segunda mudou de sinal, mudou concavidade em 1, então o número 1, ele representa aqui um ponto, uma abscissa, né, do ponto de inflexão. Porque o ponto de inflexão, quando a gente fala isso, é um ponto no gráfico. Um ponto no gráfico é um par ordenado, né? Vai ser o número 1 e a imagem do número 1. Então, essa análise que eu estou fazendo aqui, ela está aqui embaixo, tá? Estou aqui também dizendo tudo, né? Que x menos 1 é um ponto de inflexão de f, e o 1, 0, né, que é a sua imagem, é um ponto de inflexão do gráfico, da função, enfim. O gráfico dessa função, x ao cubo, está aqui plotado no plano, né, no sistema cartesiano, e a gente tem que essa função, veja, ela é toda crescente, olha, mas ela tem de menos infinito até 1, concavidade voltada para baixo, né? E do 1 a mais infinito, que é o que está aqui, concavidade voltada para cima. Tá? E no número 1 ocorre 1, 0, né? Um par ordenado 1, 0, que esse pontinho em preto aqui, é um ponto de inflexão. Está acontecendo mudança de concavidade nesse ponto. Então, esse ponto é de inflexão. Mais um exemplo aqui. Veja, uma função complicadíssima que nós temos, né? Uma função racional, né? Polinômio dividido por polinômio, a gente batiza, né, de função racional, e quero estudar a concavidade. Estudar a concavidade de uma função é dizer os intervalos onde essa função tem concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima, também dizer se tem pontos de inflexão, quais são esses pontos, né?
saber as coordenadas desse ponto. Muito bem. Para fazer isso, nós precisamos da derivada segunda, ou a derivada de segunda ordem, tá? da função g. Bom, vou ter que obter primeiro a derivada de primeira ordem. Veja que para derivar essa função, você vai ser obrigado a usar a regra do quociente. Tá? Essa função é um quociente, então a derivada primeira, para ser obtida, precisa que você siga a regra do quociente. Eu já fiz isso e coloquei aqui esse resultado mais simples possível. Tá? Muito bem. Bom, não posso parar aqui, eu vou ter que obter a derivada segunda. Derivada segunda, eu derivo a primeira. Portanto, regra do quociente mais uma vez. Eu coloquei alguns passos dessa derivada aqui, tá? E já coloquei a forma mais simples dessa derivada aqui nessa última expressão. Por que eu fiz isso? Coloquei na forma mais simples, não parei nesse ponto, não parei aqui, já que eu fiz a derivada, porque nós vamos ter que estudar sinal dessa expressão. Então, quanto mais simples, ou seja, ela aparecer na forma de produtos e quocientes, melhor para nós utilizarmos na hora de fazer estudo de sinal, tá? Então, por exemplo, eu não sei estudar o sinal diretamente dessa expressão, mas esse numerador foi possível escrever desse modo, e aí eu sei estudar o sinal dessa expressão, né, sozinha, dessa daqui, e dessa que está no denominador também. E depois eu vou multiplicar e dividir, né, os sinais para obter o sinal desse bloco. Tá? Esse estudo de sinal está apresentado aqui no esquema, né, nessa figurinha, nesse esquemazinho aqui para vocês. Então, como eu falei, estudou o sinal de 8x, né? O número 0 é que anula 8x, está aqui. Então, sinal mais, sinal menos, à esquerda do 0 aqui. X² menos 3 é a outra expressão. O gráfico é uma parábola. Os números que anulam esse polinômio, menos raiz² de 3, menos raiz de 3. Né? E os sinais estão dados aqui. Tá. X² mais 1, não existe número real que anule essa expressão. E, vendo que é um x² mais 1, isso aqui é sempre positivo. Ok? Essa expressão x² mais 1 não se anula em R. Não tem número real que você substitua nessa expressão que vá dar 0. E esse resultado aqui é sempre positivo, portanto, os sinais de x² mais 1 é sempre positivo para todo número real. Se eu elevar esse resultado positivo ao cubo, esse sinal não vai mudar. Ok? Então, eu já tinha um resultado, né, uma expressão que garantidamente era sempre positiva para R. Está aqui tudo positivo. Se eu elevar ao cubo, se eu elevar a quinta, se eu elevar a quarta, se eu elevar a 10ª potência que seja, tá? Esse sinal não vai mudar, vai permanecer positivo. Por isso que a gente tem aqui, né? Eu coloquei imediatamente aqui esses sinais relativos a essa expressão. Muito bem, não quero essas análises assim, separado, preciso do produto da divisão desses sinais. Então, está aqui menos, né? Está aqui mais, está aqui menos, está aqui mais, depois de fazer essas multiplicações e divisões. Então, esses sinais aqui são da derivada segunda. Quais são as informações que eu tiro desses sinais da derivada segunda? Primeiro, concavidade. Tá? E segundo, pontos de inflexão, se houver mudança de concavidade. Tá? Então, vamos ver. Derivada segunda negativa, concavidade voltada para baixo. Tá? Boca voltada para baixo. Derivada segunda positiva, concavidade voltada para cima. Abertura, boca, né, assim, grosseiramente falando, voltada para cima. Sinal negativo, concavidade voltada para baixo. Sinal positivo, concavidade voltada para cima. Tá? Esses números que aparecem aqui, né, eles também podem ser situados aqui embaixo, na figura, no esquema, menos raiz de 3, 0 e 3, houve em torno deles mudança de sinal da derivada segunda. O que é que significa? Houve mudança de concavidade nesses pontos. Então, significa que esses 3 pontos aí vão gerar pontos de inflexão
no gráfico dessa função. Tá? Então, esses 3 pontos aqui são pontos de inflexão da função f. Ok? Essas informações todas são tiradas daqui, mas eu plotei o gráfico dessa função aqui à esquerda, né? Para vocês perceberem, e a gente também perceber se há, né, algum erro que eu cometi ou não nas minhas contas. E eu vejo que não, que está tudo certo pelo seguinte, olha, concavidade voltada para baixo, de menos infinito até menos raiz de 3, concavidade voltada para baixo, ok. Entre menos raiz de 3 e 0, concavidade voltada para cima, verdade, concavidade voltada para cima. Quando chega em 0, muda de novo, concavidade voltada para baixo e permanece até raiz de 3, verdade, ó. Concavidade voltada para baixo até raiz de 3. Quando chega aqui em raiz de 3, muda novamente, concavidade voltada para cima. Tá? Houve mudança de concavidade nesses 3 pontos aqui, olha. No ponto menos raiz de 3, menos raiz de 3, que eu chamei de 1. Esse é um ponto de inflexão do gráfico da função. O ponto 0, 0, também houve mudança de concavidade, né? E o ponto I3, que eu chamei de I2, né? E o ponto I3, raiz de 3, houve também mudança de concavidade, portanto, esse I3 representa um ponto de inflexão do gráfico da função, ok? Professor, como é que tu chegou a raiz de 3 e 0 mesmo? São os números que anulam essa expressão. Né? Escreva essa expressão aqui, ó. Escreva x² menos 3 igual a 0. Por que você escolheu essa expressão? Porque ela está aqui, olha, no estudo do sinal da derivada segunda. Temos 3 expressões aqui para estudar. 8x, x² menos 3, e todo esse denominador, né? Ah, tá, o 0, não, 8x, x² menos 3, e essa aqui não tem raízes. Aqui as 3 juntas, né? Formando essa expressão. Né? Porque eu preciso do sinal desse bloco, né? Mas eu não sei o sinal desse bloco assim, tudo isso junto, né? O que a gente sabe é estudar cada parte em separado, né? E depois junta via operações, né? Multiplicação e divisão, que a gente faz com as expressões, a gente faz também com os sinais. Então, se a de baixo também tivesse raiz, iria aplicar mais pontos de... Provavelmente, a gente ia achar. Se tivesse, sim, ia ter mais pontos aqui, aí eu ia ter que distribuir, organizar melhor isso aqui. E aí, agora é o seguinte, no denominador, se aparecesse aqui alguns pontos, podia ser que esse denominador não servisse como ponto de inflexão, porque poderia ser que esses números que zeram o denominador não estivessem no domínio da G. Tá? E lembre-se, ponto crítico, ponto de inflexão tem que estar no domínio da função. Tá? Então, poderia ser que não, né? A gente não sabe porque não foi um exemplo. Vamos ver, de repente aparece algum exemplo aqui que tenha o que você perguntou. Talvez eu tenha colocado aqui alguma coisa, vamos ver. Mais um exemplo, esse exemplo está aqui porque, veja, a gente já usou regra do produto hoje, já usamos regra do quociente, e esse aqui eu coloquei para a gente por 2 motivos. Primeiro que é uma função bastante famosa, essa função aqui, que tem esse gráfico, tá? Essa função ela é famosa porque ela aparece na estatística associada a um modelo chamado modelo densidade de probabilidade, né, normal, chamado modelo normal de densidade de probabilidade. Tá? O modelo gaussiano de Gauss, que dizem que Gauss que usou essa expressão para estudar densidade de probabilidade. Então, olha, o gráfico é esse, tá? E o segundo motivo é que para derivar, a gente vai utilizar a regra da cadeia nessa função. Tá? Veja que é uma exponencial elevada a uma função potência. Então, a derivada primeira, como é o caso que está aqui, olha, você deriva a exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada do expoente, que é menos 2t. Tá? A gente escreve aqui, mas coloca sempre na frente. Então, a derivada primeira, para ser obtida, usou regra da cadeia. Né?
Preciso da derivada segunda, então a análise aqui vai nos permitir dizer, olha, regra do produto para obter a derivada segunda. Tá? Então vai derivar menos 2t, tá? Aqui, mantém exponencial, aqui. Mais, mantém menos 2t, então o mais da regra vezes o menos desse 2t aqui, vai ficar menos, né, 2t, vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes menos 2t, que foi a regra da cadeia, tá? Então, a derivada segunda, ela está aqui, olha, mas lembrando que no futuro imediato eu preciso analisar o sinal da derivada segunda. Então, desse modo aqui, essa expressão não vai nos ajudar. É melhor tentar simplificar, se for possível, ao máximo. E foi o que eu fiz aqui, olha. Então, a gente tem um polinômio de segundo grau e uma exponencial. Vamos estudar o sinal de cada um em separado. Aqui o nosso amigo que perguntou, olha, estudando o sinal dessa parte apenas, você vai encontrar as raízes, né? Menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E os sinais nós teremos esses aqui. E essa exponencial, de novo, exponencial nunca vai se anular e é sempre positiva. Então, todos os sinais positivos. Não interessa esses sinais em separado, nos interessa o produto deles, e nós temos aqui o sinal da derivada segunda. Tem o sinal da derivada segunda, H duas linhas? Sim. Então, podemos concluir, primeira coisa, concavidade da função ou do gráfico da função. Tá? Nesse caso aqui, derivada segunda positiva, concavidade voltada para cima. Derivada segunda negativa, concavidade voltada para baixo. E aí, concavidade voltada para cima. Tá? Houve mudança de concavidade aqui nesses dois pontos? Sim, houve. Então, esses dois pontos são pontos de inflexão da função. No gráfico, eles vão gerar pontos onde a concavidade vai mudar de comportamento. Tá aqui, olha. Então, concavidade voltada para baixo, como a gente já sabia, concavidade para cima, perdão, como a gente já sabia, concavidade voltada para baixo, a gente já sabia também nesse intervalo, né? Menos raiz de 2, e concavidade voltada para cima. Veja que há mudança de concavidade aqui nesse ponto I1. I1 é um ponto de inflexão, voltada para cima, voltada para baixo. E I2 também, voltada para baixo, concavidade, voltada para cima, então, I2 também representa um ponto de inflexão dessa curva, tá? Que é chamada gaussiana. Vocês vão encontrar esse nome muito quando estudar a distribuição de densidade de probabilidade em estatística. Existe também, observe, que a derivada segunda, pelo fato dela classificar a concavidade voltada para baixo, se uma curva tem concavidade voltada para baixo, há a possibilidade dela gerar um máximo. Tá? Se ela tem concavidade voltada para cima, há a possibilidade de existir um mínimo nessa curva. Tá? E é isso que está sendo dito aqui nesse teorema. É chamado teste da derivada segunda, porque se você tem um ponto crítico da função, então lembra, esse ponto crítico, ele é um candidato a produzir extremo. É crítico, é extremo, a gente não sabe, você não pode afirmar isso. Se ele é crítico, existe a possibilidade de ele produzir máximo ou mínimo, dele produzir um extremo. Tá? Para decidir isso, ou a gente usa a derivada primeira, né? Ou a gente usa aquele teorema de Fermat, acompanhado do teorema do valor extremo, né? Que faz aqueles testes todos, ou a gente tem mais uma opção agora, que é usar a derivada segunda. Nesse ponto, tá? Qual é a vantagem dessa derivada segunda em relação à derivada primeira? É que a derivada primeira você precisa estudar o sinal em torno do ponto crítico. Enquanto que a derivada segunda, você só precisa calcular a derivada segunda no ponto crítico, não precisa estudar o sinal da derivada segunda. Basta você estudar, ver o valor da derivada segunda nesse ponto, se ele for negativo. Se ele for negativo, significa que tem a concavidade voltada para baixo. Se tem concavidade voltada para baixo, ponto máximo, que é o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Né? Teve derivada positiva,
O que é que derivada positiva implica? Concavidade voltada para cima. Então, ponto de mínimo. É o que esse teorema faz. A demonstração está aqui, são 3 linhas, é simples de você ler. Vou mostrar aqui um exemplo para você. Essa função, eu quero achar os pontos críticos dela e quero decidir, usando a derivada segunda, se esses pontos críticos produzem máximo ou mínimo local, tá? Tudo isso, os teoremas só garantem local, né, porque não tem mais informações para a gente poder, além do gráfico, né, para a gente poder decidir se é um absoluto ou não. Muito bem, essa função é um polinômio de terceiro grau, eu encontrei, usando a derivada primeira, os pontos críticos, foram 0 e 2, tá? É um polinômio, ponto crítico aqui é a derivada primeira igual a 0, eu obtive 0 e 2. Eu quero decidir, usando a derivada segunda, o teste da derivada segunda, ou da segunda derivada, né, tanto faz, tá, gente? Se esses pontos produzem máximo ou mínimo, tá? Muito bem. Eu tenho a lei da derivada segunda, tá aqui, olha, 6x menos 6. Nessa lei da derivada segunda, substituiu o ponto crítico 0. Obtive que a derivada segunda em 0 é negativo. Olha, a derivada negativa, segunda negativa, significa concavidade voltada para baixo. Então, esse ponto crítico vai produzir um máximo local. Tá? Teste da derivada segunda. Esse outro ponto crítico, x igual a 2, eu substituí na derivada segunda. Tá aqui, fiz a conta, obtive 6. Deu derivada segunda em 2, positiva. Derivada segunda em 2 deu positiva. Então, concavidade voltada para cima, olha. Derivada segunda positiva, concavidade voltada para cima. O que significa? Esse ponto gera um mínimo local. Tá? Ele é crítico e também ele gera extremo. É o que diz, é o que está dizendo aqui o teorema da derivada segunda. Está aqui o gráfico para confirmar isso que eu estou falando para vocês. 0 é ponto crítico, olha, reta tangente horizontal. E a derivada segunda, e eu troquei, né? Aqui F maiúsculo, está faltando eu consertar aqui. Aqui é F maiúsculo, tá? E veja, a concavidade voltada para baixo, né? Aqui, derivada segunda negativa, então, esse ponto crítico gera o máximo local. Aqui em 2, vai gerar um mínimo, porque, olha, a derivada concavidade voltada para cima, né? Derivada segunda positiva. Então, esse ponto vai gerar um mínimo local, né? Para essa função. Mais um exemplo aqui para vocês, uma função complicada, né? Que a gente não saberia decidir essas características sem derivada. Então, eu quero obter os pontos críticos que essa função possa ter nesse intervalo, e depois eu quero usar a derivada segunda para decidir se esses pontos críticos, se eles geram máximos ou mínimos, tá? Fiz essa conta, e a derivada primeira também igual a 0, obtive t igual a π sobre 4 e t igual a 5π sobre 4. São os dois números que estão nesse intervalo, que anulam a derivada primeira. Portanto, são os pontos críticos dessa função. Tá bom. Achei a derivada segunda, olha, de g, tá aqui. E aí, esse π sobre 4, eu substituí aqui na derivada segunda. Fiz as contas, ó. Obtive menos raiz de 2. Isso é negativo. Derivada segunda, no ponto crítico, negativa. Se é negativa, pensa assim, negativa, concavidade voltada para baixo. Derivada segunda negativa, concavidade voltada para baixo. Então, esse ponto é de máximo local. Tá? Π sobre 4. E esse outro ponto crítico eu também substituí na derivada segunda e fiz as contas. Está aqui, obtive raiz de 2, positivo. Derivada segunda, positiva, então concavidade voltada para cima. Então, esse ponto é de mínimo. Tá? Então, veja que eu estou tentando visualizar sempre as figuras, as consequências, os gráficos, para me ajudar a decidir, né? Porque é muita informação, acima do eixo, abaixo do eixo, é positiva, é negativa, é crescente, é decrescente. Então, para separar corretamente essas informações e as conclusões, é interessante que você visualize. A partir de cada leitura que você faça, você visualize alguma
figura, né? Ou até plot mesmo a figura. Eu fiz isso aqui, olha. Foi possível, né? Eu plotar a figura, mas observe que eu obtive todas essas informações sem ter a figura. A figura que só está confirmando o que eu fiz. Por exemplo, veja em π/4, você tem aqui um ponto de máximo local. E eu já sabia isso. Primeiro, eu já sabia que a concavidade aqui, olha, era voltada para baixo, porque deu derivada negativa em π/4. Então, aqui em torno, né, concavidade voltada para baixo, tem que ter um máximo. Em 5π/4, eu calculei a derivada segunda, deu positiva. Por que o ponto foi de mínimo? Porque eu sei que nessa regiãozinha aqui, em torno de 5π/4, o gráfico vai ter uma concavidade voltada para cima, porque a derivada segunda deu positiva. Então, esse ponto só pode ser de mínimo, local. Tá? Então, esse é o teste da derivada segunda. Esse exemplo aqui é só para usar esses nomes, ponto de inflexão e inclinação da reta tangente, mas é um exemplo bastante simples, tá? Eu coloquei ele porque aparece aqui um sistema linear de terceira ordem, né? Os exemplos que a gente foi fazendo até agora, acho que só tinha aparecido um, né? E a tradução dessas frases aqui, tá? Mas vai usar a derivada segunda, vai usar a derivada primeira e a própria função no ponto, né? Tá aqui uma figura também te explicando tudo isso, né? E você pode, além disso, analisar crescimento, decrescimento, né? Máximo, mínimo, relativo aqui, com todas essas ferramentas que nós vimos até agora, ok? Então, vou ter que, mais uma vez, pedir desculpa a vocês, eu passei do horário, tá?